Muy buenos días, amables y amados hermanos Bom dia, presentes, amáveis e amados irmãos aqui presentes, naciones, aos ministros e irmãos das diferentes congregações, en diferentes lugares de la República aos que estão de Colombia, nos diferentes lugares da República da Colômbia e das demais nações, como em São Felipe, está el misionero Miguel lá na Venezuela, onde o missionário Miguel Bermúdez Marinho está. Que Deus te abençoe, Miguel. los hermanos allá en la iglesia A todos os San irmãos Felipe da igreja lá em São Felipe, y demás hermanos allá presentes, os ministros e demais irmãos presentes lá, bem como os que estão nos diferentes lugares da Venezuela, y sus congregaciones tanto os ministros e suas congregações, están e também en diferentes naciones, os que estão nas diferentes nações, Puerto Rico, os que estão em Porto Rico, José Benjamín Pérez, reverendo José Benjamin Pérez e a igreja de lá. grandemente, Que Deus lhes abençoe grandemente, grandemente en el lhes use grandemente no programa divino, correspondente a este tempo final. y en esta ocasión nos abra las escrituras E nesta ocasião, como lo hizo que nos abra as Escrituras, de Maús, como ele fez com os caminhantes de Emaús, que luego estaban e depois com aqueles que estavam reunidos ya esperando com eles lá, al Señor, esperando o Senhor, las noticias escutando as notícias de que o Senhor havia ressuscitado. resucitado. En el nombre del E Señor nós Jesucristo, pedimos que nos abra as Escrituras no dia de hoje, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. para esta ocasión tendremos un Para hoje nós teremos documental um documentário curto del avance de la construcción do adianto allá en Puerto Rico. da construção da grande tenda catedral em Porto Rico. Nuevamente Em seguida, novamente, eu estarei com vocês para platicar para conversarmos hoy domingo hoje, neste domingo, escuela bíblica, dia de escola bíblica, la enseñanza o ensinamento da escola bíblica correspondiente que corresponde al día de hoy. ao dia de hoje. Dejo con ustedes E agora eu deixo com vocês este vídeo, este documental este documentário de la construcción da construção de la gran carpa catedral da grande tenda catedral em Porto Rico.
la Gran Carpa Catedral, hacer un megaproyecto único en su tipo implica que durante su construcción pase por diferentes procesos que demandan tiempo, precisión y concentración. Y a pesar de que los avances no se vean en gran escala, estas etapas son fundamentales para tener una edificación bien estructurada y que cumpla con todas las medidas de seguridad establecidas por las agencias pertinentes. Durante las últimas semanas de trabajo se finalizó con los detalles de la construcción del primer edificio. Ventanas, puertas y losas fueron colocadas en 5 oficinas, una sala de conferencias y otras facilidades. Por otra parte, aproximadamente un 60% de la extensión del piso del edificio se rellenó al nivel requerido para la fundición del concreto, y en el área donde estará ubicado el púlpito se realizó la nivelación de acabado. También en el área estructural se terminó la instalación de los tubos laterales, donde estarán colocadas las piezas que tensan la lona en ambos extremos del edificio. Estamos colocando el último tubo de los 92 tubos que se van a usar para ajustar la lona en ambos lados del edificio. El procedimiento es el siguiente: traemos los tubos, ambos soldadores, vemos uno en cada extremo, posicionamos el tubo en el área que corresponde, luego lo punteamos y luego procedemos, después que están todos punteados, retiramos la grúa y luego procedemos a soldarlo completamente el tubo a vuelta redonda. Además, se comenzó la montura de las piezas donde irán instalados los canales que soportan la lona entre los arcos. En estos momentos estamos trabajando en el primer arco del oeste, en el área del púlpito, con la instalación de las placas de refuerzo que conectan el endwall al arco. Estas placas, el trabajo de estas placas es reforzar el arco en esta área para conectar el arco al endwall. Fabricamos estas plantillas a medida, según el ingeniero. Vamos al taller, hacemos la placa, fabricamos la placa allá, venimos acá, la instalamos, la probamos primero, que todas las medidas estén exactas, la punteamos, esta placa sostiene el arco, lo refuerza para unirlo al endwall. Sobre el arco también lleva otra placa, esta placa es de 5/8, sobre el arco lleva otra placa más en 3/4. Estas placas van a sostener la carga de la jeringa. Esta placa nos toma entre una y otra, soldadura y la fabricación, aproximadamente 2 días. En el arco que va esta pieza instalada, aquí no van los clips o la U que decimos para darle la tensión a la tela. Solamente esta pieza se instala para que la tela no tenga fricción y se vaya a romper aquí. También la misma lleva un tipo de vareta por encima de la tela ya instalada que se fija con tornillos para que ella no tenga movimiento con el aire y no tenga fricción y no se rompa. Estas piezas también son fabricadas a medida en el taller. Luego de fabricarlas, pues las traemos acá, tenemos un molde que ya las posicionan en su lugar, según el ingeniero. Ahora mismo ya están punteadas para luego verificar que todo esté bien, están instaladas correctamente y se procede a su soldadura para fijarla. Estas piezas son las que van a recibir los killer track que van a darle la tensión final a la tela. El campo de trabajo es amplio y se están dando importantes avances en todos los sectores de la obra. Es un área donde se ha doblado toda la varilla del proyecto. Es una máquina súper importante. Los dobleces que se hacen en esta máquina son precisos. Acá tenemos a Israel y a Israel, que son los que están a cargo de la máquina. Esta máquina la utilizamos para cortar la varilla. Primeramente ella hace 2 funciones. Ella corta la varilla, luego la ponemos en aquella sección, la doblamos a la medida que queremos para entonces pasarla a diferentes áreas del proyecto, dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer con ella. Una buena máquina. El cepo allí también. Sí, en esta parte es que ella dobla, dependiendo el ángulo que uno quiere doblar, ajusta la máquina y ella lo hace el trabajo. Que pase un buen día. Gracias, igual.
también bien fundamental porque es la área donde se prepararon las piezas de los 10x10. Esos tubos son los que van a recibir la tela para funcionarla, que es la tensión final que lleva la tela. Estas placas ya son las de los Enwell, los refuerzos de los Enwell, para construir esa área que lleva mucho trabajo. Estamos bien adelantados ya en los tubos. Ya terminamos el área sur del edificio, el área norte, con los tubos 10x10. Ya estamos terminando, si pueden fijarse, en esa esquina, o sea, la última soldadura de esos tubos, para ya terminar esa etapa de los tubos de 10x10, que fijan que es la tensión de la tela. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué labor hace esta máquina? ¿Cómo? ¿Qué labor hace con esa máquina? Con esta máquina para subirnos arriba a soldar las piezas y estamos soldando el último tubo que van a tensar la lona. Este es el último ya que nos queda. Están terminando esa etapa. Esa etapa se termina hoy, si Dios lo permite. Bueno, Dios te bendiga. buenos días, Osvaldo. ¿Qué haces allá arriba? Buen día, aquí se están instalando unos ajustadores con los lingas o cables que van a mantener los movimientos laterales de la estructura. Éxito, felicitaciones. Muchísimas gracias. Muy bien. Este edificio número 12, una parte de baño, damas y caballeros, y aquella parte es del área de eléctrica, donde se van a colocar ahí una planta para generar electricidad a la mitad del edificio. Este es el baño número 10. Son 18 pies de ancho por 80 pies de largo en cada edificio. Está siendo preparado para si hay que cerrar con cristal y poner aire también. Sí, porque va a ir techo de este trozo que tú ves aquí, que es el 10x10, donde va a terminar la lona. De aquí va techado hasta allá. No sé si te fijas, arriba de los edificios tiene unos pernos. Esos pernos van a agarrar unas placas donde va a agarrar el techo de aquí a allá. Buen día, ¿qué estás haciendo por acá, por esta área? Bueno, por acá estamos ya preparando las paredes para empañetar. Estamos instalando las varetas, conocidos como conebil. Sí, ya este baño ya fue empañetado por dentro y ahora pues estamos preparándolo para la parte de afuera. Está quedando muy bonito. Está quedando bien alineadito, estamos instalando la pega y luego después pues ponemos la varetita con la otra pega. Ya este está instalado, ya aquí estamos cortando las varetas de la parte de afuera. Que ellos son ordinarios ya. Allá es dos de impedido, dos baños de impedido, inodoro y lavamano. Y aquí es un almacén para el equipo de limpieza y eso, sí. Estos edificios están empañetados, se le dio la primera mano del primer. Y a este segundo edificio ya se le está poniendo losa. Posteriormente iremos al primero, que ya el primero ya tiene la losa puesta y los baños también. Ya este tiene
empañetado, está con la primera mano de primer. Ay, qué bonito quedó. Tiene toda la electricidad. Este edificio pues, lo vamos a usar divisiones para cambiadores para los misterios, damas y caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buen día, buen día. Me alegro verle. ¿Qué están haciendo por acá? Estamos instalando la losa de esta parte de este edificio. El compañero tiene una línea y yo lo continúo con la segunda línea, así sucesivamente hasta que terminemos esta parte. Está quedando excelente todo. Con sus divisores y todo. Aquí ya está seca, ¿verdad? Sí, se puede. Así. ¿Y qué? ¿Cómo está? Bendiga. Igual, bendiga. De dama y caballero. Sí, los permisos de gobierno. Esta área que está preparada como para una cocina, así que se va a preparar el área de los. Nos vemos, hasta luego. Este es el área del cuarto eléctrico y también data. Ahí se va a poner una planta también, un generador que va a cubrir cierta área del púlpito. Si se va la luz, el generador prende, entonces no se queda el área del púlpito sin corriente. El edificio, como es tan grande, Willa, lo estamos haciendo por área. Sí, Que cada planta genere para ciertas áreas. Sí, así sí, se ve alguna, no se ven las otras. Por ejemplo, una planta va a coger las áreas de las luces, que la gente no se quede sin luz. Ya los cables, los tensores se pusieron, todos los cables son 12 cables, se colocaron ya en los pedestales. Ya el edificio con esos cables ya está trancado. Sí, ya coge fuerza. También tiene cables. Ya tiene los cables también, tanto el lado oeste como el este ya tiene los cables colocados. Cabe señalar que el ingeniero pues sugiere colocar primero la lona, ya que se van a meter las maquinarias. Ellos prefieren no meter maquinarias en el piso para no dañar la terminación del piso. Se está preparando el piso, pero primero se va a colocar la lona y ahí vamos creciendo con el piso, lo tirando para que quede ya terminadito. Tiene que dar un corte ahí, ¿verdad, Blanco? Vamos para ahí. Los niveles que nos dio el ingeniero. La misma máquina marca los niveles. Ya eso es más de profesionalismo. Él es bien diestro en eso. ¿Cómo está? Negro verte. ¿Cómo te va? Gracias a Dios estamos cortando lo que es el área de la mogolla para el piso, dándole los niveles finales. Sí. Está quedando el lisecito, todo bien. Excelente. ¿Cómo está, Blanco? Negro verte. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Negro. Y nivelando el piso. Esta área ya estamos nivelando lo último, la última fase para que quede el nivel del piso conforme a los desniveles que nos dio el ingeniero. Ese es el proceso, siempre a seguir. Sí, viste acá en esta área que están haciendo. Estamos instalando las piezas de Unitro y la tubería para alimentar los extractores y las lámparas. Los focos. Los focos del techo. Los cuales van a ir conectados a estas cajas, las cuales ya están interconectadas en los cuartos eléctricos para prender el sistema eléctrico del edificio. ¿Cómo está distribuido, Huito, la corriente? Tenemos 4 cuartos eléctricos, cada cuarta parte del edificio está alimentado con un cuarto eléctrico. Tenemos una cuarta parte aquí, los 500 pies de aquella esquina, 500 pies de aquella esquina y 500 pies de aquella esquina. En esta área de acá tenemos las lámparas y los extractores, y en la área de allá, la área de lámparas, más sus respectivos cuartos de baño que están cogidos a cada cuarto eléctrico. Sí, está bien diseñado todo y bien, haciendo bien ejecutada la labor. Vamos ahora al empañetado, que es el área que nos queda, ¿verdad? Lo que es el... Está quedando excelente todo. Broca. ¿Cómo que le dicen en América Latina? Revocado. El revoque. ¿Cómo va el trabajo aquí?
Bien, gracias a ti. Me alegro, me alegro. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo le va por aquí? Aquí ya tapar los rocks de las paredes, dejarlo ya terminadito, como quedaría la parte de allá que ya está terminado. A saludarlo. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Déjame saludar por aquí también. Sí, ¿Cómo está, Carlos? Me alegro verte. Franklin, buen día, buen día. ¿Qué estás haciendo ahí? Aquí estamos formando la etapa final del empañetado. Los demás todavía queda con la esponja. Para luego llega el proceso de pintar. Ya con esto queda bien liso la pared. Está quedando excelente. Ya está prepasaron también. Sí, ya está terminada. Sí, está quedando bueno. Hasta luego. Sí, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor? Buen día. Dios le bendiga. ¿Cuál es la importancia de Bueno, la mecánica, del de mantenimiento? este es el equipo de personas que le da mantenimiento a los vehículos y a la maquinaria del proyecto. Nosotros le damos mantenimiento, reparamos en caso de que haya alguna rotura y todo eso. Aquí todo o está lejos, o está alto, o pesa. Entonces todo tiene que ser a través de maquinaria. Entonces nosotros nos encargamos de que cada vez que sea necesaria la maquinaria, pues esté ahí lista, disponible para el uso. Y en caso de que a veces se rompa en el fil, porque son roturas normales, entonces pues vamos, la reparamos y la movemos de sitio o la dejamos lista para que puedan seguirla utilizando. Excelente. Tienen bastantes máquinas aquí. Aquí hay bastante maquinaria. ¿Cómo cuántas máquinas? Entre todo tenemos más de 100. Entre equipos, maquinaria, vehículos, para trabajo, para transportación, todo, hay más de 100. Sí, por eso es que han avanzado mucho. Sí, Sí. gracias a las grúas, las jirafas, todas las máquinas de movimiento de tierra, todo tiene que estar ahí en pie ahí al momento de ser utilizado para que. Y otra cosa, hay que cumplir también con los requerimientos de ley, con OCHA, y eso, todo eso, pues aparte de la mecánica, tienen que haber las cosas de seguridad presentes. ¿Cómo está? Roberto. Allá está Isaac. Vamos a pasar por aquí para saludar a Isaac. Isaac, ¿cómo está? Alegro verte. Igual. Aquí estamos en el engrasado de lo que es la jirafa, que son las que se usan para la parte del techo arriba. Y le untamos grasita a esta y a la parte de aquí también, para que no trabajen bien. Esto es grava, mogolla, como le dicen, para el relleno del site. De esto cuando a la vez que se empieza a entrar relleno, entran sobre 40 camiones al día de relleno. Es una federación de camioneros que nos suplen el relleno. ¿Cómo está? ¿Qué hacen acá? Acá estamos trabajando, doctor, con las piezas que estaba explicando allá, que son las piezas que van encima de los arcos. Estas piezas van cada 18 pulgadas encima del arco, para fijar el killer track que a su vez fija la tela. Esto va en un arco sí y un arco no. Estas son estas piezas que van encima.
de la máquina, le montamos esta es una guillotina, estamos cortando la cola para fabricar unas canales. Vamos a pasar por aquí. Buenos días, muchachos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están? Nosotros que estamos picando en esa máquina, que es la guillotina, fabricamos estas canales. Estas canales van sobre el arco que no lleva aquellas piezas, a que la tela descanse. Así. Aquí va a descansar la tela para que no friccione con el arco solo y la suavice y no se dañe con el tiempo, pues esto protege la tela contra el arco. Es una máquina grande y bien, y la grúa que tengo para alimentar la máquina también. Tremendo taller. Sí, está bien, bien bueno. Adquirir estos terrenos fue una bendición que el Señor nos concedió, que ya esto estaba hecho. Entonces lo convertimos, esto eran almacenes antes de lo que es la mueblería, pero la estructura está tan bien hecha que lo utilizamos para el taller, sí. Acero. Sí. En realidad no tuvimos que hacer un taller, sino que Dios nos dio con la compra de estos terrenos edificios como estos que ya estaban hechos, que nos han funcionado para fabricar las piezas del techo. Gracias, muchachos. Gracias, William, siempre. Gracias a ti. Gracias por venir. Y siempre acá, pues, tu visita siempre para los muchachos, los trabajadores, es de ánimo, es de positivismo. Esta mañana en la reunión, pues, estaban todos bien contentos de que ibas a venir. Que Dios me los bendiga. Amén. Y los use siempre su obra en este tiempo. Amén. Y les prospere espiritualmente a todos. Especialmente también. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así lo creemos. Y a todos los que están en todos los países respaldando este proyecto de la construcción de la Gran Carpa Catedral. Dios los bendiga también. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. El siguiente paso importante consiste en instalar la lona o carpa en la monumental estructura, proceso que es seguido de cerca por miles de voluntarios que se encuentran en América Latina, España, Estados Unidos, Holanda y África, y con sus aportaciones permiten que esta obra se materialice. Hemos visto Assim vimos lo adelantado que está o adiantado trabajo de construcción que está todo o trabalho da construção da grande tenda catedral em Porto Rico. y todos pueden decir, E todos vocês podem dizer, eu eu tenho ali uma pequena parte com a qual tenho ajudado este trabalho da construção da grande tenda catedral. E eu continuarei apoiando este trabalho. E eu também. Agora, vamos ler no capítulo 24 do Evangelho segundo São Lucas, versos 30 y... Vamos começar verso 44, podemos ler um pouco desde o versículo 25. Versos 36 en adelante, que dice, mientras ellos aún E este é o caso
dos caminhantes de Emaús. Vamos a leer un poco antes. São Lucas, capítulo 24. Versos 25. Começando no versículo 25, que diz: Entonces él les dijo: "Oh insensatos, E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, no era necesario porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? y comenzando desde Moisés, E começando por Moisés e por todos os profetas, lhes explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. llegaron a la aldea E chegaram à aldeia para onde iam, como que iba más lejos. e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Quédate con Fica nosotros, conosco, porque se hace tarde porque já é y tarde, el día ya ha declinado. e o dia já declinou. Entró E entrou pues a quedarse con ellos. para ficar com eles. Y aconteció E aconteceu que que, estando assentado à mesa com eles, tomou o pão, y lo bendijo, o abençoou, lo partió o partiu y les dio. e o deu. Entonces fueron abiertos Abriram-se-lhes então os olhos, entonces fueron abiertos los ojos. Entonces les fueron e o abiertos conheceram, los ojos, y le e ele reconocieron. lhes desapareceu. Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: E disseram um para o outro: "Ardía nuestro corazón Porventura o en nosso nosotros coração mientras nos hablaba não por el ardia em camino, nós, y cuando nos quando abría pelo las caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, que os quais diziam: ha resucitado Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, y ha aparecido a e já apareceu a Simão. ellos como estaban E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, y cómo le e como deles fora conhecido no partir do pão. mientras ellos aún E falando eles destas coisas, Jesús se puso o próprio Jesus se apresentou entre eles e disse-lhes: a vosotros. Paz seja convosco. Entonces E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles lhe apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: São estas as palavras que vos falei, ainda estando convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Porém,
Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. Tomando o versículo 45, onde diz: Então abriu-lhes o entendimento, para que compreendessem as Escrituras. Tomamos daí o nosso tema. Jesus, abrindo o entendimento para compreender as Escrituras. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O Senhor Jesus Cristo, falando das Escrituras, disse: esquadrinhai as Escrituras, porque elas são as que dão testemunho de mim. E disse também: esquadrinhai as Escrituras, porque vos parece que nelas tendes a vida eterna, e elas são as que dão testemunho de mim. Ou seja, é importante esquadrinhar as Escrituras, porque tudo o que Deus há de fazer na terra está nas Escrituras. Por isso, no capítulo 5 de São João, versículo 39, disse: esquadrinhai as Escrituras, porque vos parece nela ter vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. E em outro lugar nos diz: errais, ignorando as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras, a palavra de Deus é o pensamento de Deus expressado. Vocês querem saber como Deus pensa? Leia a Escritura, leia a Bíblia, porque esse é o pensamento divino. Portanto, é Deus, a palavra, em forma de letra. Todo programa divino está na palavra. É por isso que Deus, na Escritura, disse: porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Então, é importante ler as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, porque está escrito aí o programa divino. Também no Apocalipse, capítulo 1, no versículo 3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que estão escritas nela, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado que lê as Escrituras, a palavra do Senhor. É bem-aventurado aquele que lê, aqui no livro do Apocalipse, as palavras do Senhor, que são dadas pelo Espírito Santo para a sua igreja, para todas as etapas da sua igreja. Deus tem um programa divino, o qual Ele esteve revelando por intermédio do seu Espírito através dos seus diferentes profetas. Temos, por exemplo, a Zacarias no capítulo 7, o qual nos disse que Deus enviou a sua palavra por meio do seu Espírito através dos profetas. Ou seja, o Espírito de Deus, usando os profetas, esteve falando ao povo. Essa é a maneira de Deus falar a seu povo.
Zacarias, no capítulo 7, versículos 11 e 12, diz: Mas eles não quiseram ouvir. Antes me viraram as costas e tamparam seus ouvidos para que não ouvissem. E fizeram seu coração duro como diamante, para não ouvirem a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara por meio do seu Espírito, através dos primeiros profetas, de modo que veio da parte do Senhor dos Exércitos grande ira. Então vejam como é que Deus envia a sua palavra a seu povo por meio do seu Espírito, através dos profetas. Essa é a forma divina para Deus se revelar. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, começando no versículo 9, São Paulo nos disse: Antes, como está escrito, coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem tem subido ao coração do homem, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, ainda as profundezas de Deus. Porque quais dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Do mesmo modo, ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós temos recebido não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos concedeu. É por intermédio do Espírito de Deus que se recebe o conhecimento das coisas de Deus, como São Paulo as recebeu e numa ocasião disse: O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Isso foi quando estava falando a respeito da Santa Ceia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. O que ele recebeu do Senhor foi o que também ele ensinou. Porque o próprio Senhor, em São João capítulo 14, versículo 26, disse: São João capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Ou seja, que o mestre da Igreja do Senhor Jesus Cristo é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, usando os diferentes instrumentos mensageiros de Deus, de era em era, esteve ensinando à sua igreja as coisas que o seu corpo místico de crentes deve conhecer para estar dentro do pacto divino, dentro do novo pacto, e receber todos os benefícios e todas as bênçãos que há dentro do novo pacto. Em São João, no capítulo 16, começando do versículo 12 em diante, ele nos disse: Ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não podeis suportá-las. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por sua própria conta, mas falará tudo o que tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de suceder.
ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vos fará saber. Quer dizer, todas as coisas que Jesus falou, ainda tenho muitas coisas que dizer-vos, porém agora não podeis suportá-las. Porém, quando vier o Espírito de verdade, o qual é o Espírito Santo, é o próprio Cristo em Espírito Santo, o mesmo que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. São Mateus capítulo 28, versículo 20. E também no capítulo 18 de São Mateus, versículo 20, ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, aí eu estarei. E como estaria? Em Espírito Santo. Assim, o mestre da Igreja do Senhor Jesus Cristo é o próprio Cristo em Espírito Santo, lhe falando, por meio dos seus diferentes mensageiros, que ele enviaria de etapa em etapa. Lá no princípio, São Pedro, depois também São Paulo, e assim de era em era, cada mensageiro correspondente. Do mesmo modo como São Pedro foi o mensageiro para os judeus, São Paulo foi o mensageiro para os gentios. Por isso, ele estabeleceu o apóstolo São Paulo, ungido pelo Espírito Santo, estabeleceu a igreja gentia como tinha que fazer. Era o Espírito Santo em São Paulo, como ele nos disse na segunda carta aos Coríntios. O próprio apóstolo São Paulo, capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, começando no versículo 14. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, começando no versículo 14. Ele disse, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E mesmo se a Cristo conhecemos segundo a carne, não conhecemos mais assim. Então, como Paulo ensinou que se conhece Cristo, porque aí ele disse, já não conhecemos mais segundo a carne, porque ele já morreu por nós na cruz do Calvário, já ressuscitou glorificado e está sentado no trono de Deus. E como o conhecemos no meio da sua igreja, o qual disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, em Espírito Santo. Ele é o anjo do pacto. Ele é o Verbo que estava com Deus e que era Deus e que se fez carne, habitou entre nós, foi conhecido pelo nome de Jesus. Portanto, ao longo das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo São Paulo nos ensinou que já não conheçamos Cristo segundo a carne. Então, como nós o conhecemos? Em Espírito Santo no meio da sua igreja, como o Filho de Deus. Agora, ele é quem atua no meio da sua igreja, guiando sua igreja, revelando a sua igreja, lhe ensinando todas as coisas que devem acontecer,
Por isso é que no livro do Apocalipse, a Escritura, em vários lugares, en diferentes lugares, nos diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, verso 29. E em cada uma destas igrejas, a mensagem termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, porque é Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, guiando-a, ensinando-a e lhe revelando as coisas que hão de suceder. Consequentemente, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem a revelação de Deus por intermédio de Cristo em Espírito Santo no meio dela. Por isso é que os apóstolos mantinham o poder de Deus, porque mantinham a revelação de Deus por intermédio do Espírito de Deus. Cristo, quanto ao seu corpo físico glorificado, ele está no céu, no trono de Deus. E em espírito, ele está no meio da sua igreja. E como já não tem o seu véu de carne, o qual morreu e ressuscitou glorificado e está no trono de Deus, então ele utiliza os corpos de carne, como dos apóstolos, dos diferentes mensageiros, para cada uma destas etapas da sua igreja. E quem estava ouvindo a mensagem, digamos, a mensagem de São Pedro, lá no tempo dos apóstolos, no meio de Israel, estava ouvindo Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em São Pedro. Depois, as pessoas que estiveram escutando São Paulo entre os gentios, estavam escutando a voz de Deus por meio do Espírito Santo através de São Paulo. E assim ele veio chamando e ajuntando os escolhidos de cada etapa da sua igreja. Assim foi, de era em era, na medida em que o tempo transcorreu. Ele chamava e ajuntava os escolhidos que formavam o seu templo espiritual, a sua igreja. As pessoas que estiveram ouvindo esses mensageiros de era em era não estavam escutando a um homem, mas escutando a Cristo em Espírito Santo manifestado através de cada um desses homens de Deus. Vamos ler agora uma passagem em que o reverendo William Branham disse algo muito importante destes mensageiros que Deus enviou. Nas páginas 168 e 169 do livro As Eras da Igreja em espanhol, ele disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note aqui que Jesus, pelo Espírito, em cada era se dirige somente a uma pessoa,
com relação à palavra para essa era. Só um mensageiro em cada era recebe o que o Espírito tem que dizer a essa era. E esse mensageiro é o mensageiro da igreja verdadeira. Ele fala por Deus por revelação às igrejas, tanto a verdadeira como a falsa. De modo que a mensagem é transmitida para todos. Mas, mesmo que seja transmitida para todos, os que estão ao alcance dessa mensagem, tal mensagem é recebida individualmente somente por um certo grupo qualificado e de uma certa maneira. Cada pessoa no grupo é alguém que tem a habilidade para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo por meio do mensageiro. Aquelas pessoas que estão escutando não estão recebendo a sua própria revelação, nem tampouco o grupo está recebendo sua revelação coletiva, mas cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Quer dizer, o mensageiro recebe primeiro de Deus e depois o Espírito Santo fala através desse mensageiro ao povo. E aquilo mesmo que o mensageiro recebe, logo é transmitido ao povo através desse mensageiro. E na página 169 do livro As Eras, em espanhol, ele disse: ó, quão importante é ouvir a voz de Deus por meio dos seus mensageiros e depois dizer o que tem sido dado a eles para as igrejas. Esta é a forma para a igreja ouvir a voz de Deus de era em era. Deus, no meio da sua igreja em Espírito Santo, falando através do instrumento que ele tenha para essa etapa da igreja. Lá no tempo de São Paulo era o mensageiro aos gentios. E assim foi de etapa em etapa, até chegar ao nosso tempo, onde nós também estaremos ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, aqui no Apocalipse, no capítulo 1, versículos 10 a 11, nos diz: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que me dizia: eu sou Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? É o nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E no último dia, no dia do Senhor, aqueles que estarão vivendo também neste tempo final, estarão ouvindo a voz do Senhor, a voz de Cristo, por intermédio do seu Espírito Santo, nos falando com essa grande voz de trombeta. Essa voz de trombeta é a mesma voz da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 em diante. Como é também da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do versículo 49 ao 58, a qual é a grande voz de trombeta, que soa para a ressurreição dos mortos em Cristo e para a transformação nossa dos que vivemos. Essa é a voz de Cristo. É a voz do Espírito Santo no último dia, que os crentes em Cristo deste tempo final estarão ouvindo. E do mesmo modo, como ele esteve de etapa em etapa, revelando à sua igreja as coisas que ela precisava de saber de era em era, para este tempo final, também será dessa mesma forma. Do mesmo modo, como foi com os discípulos de Emaús, os quais, ao escutarem Jesus, e eles não sabiam que era Jesus Cristo que eles falavam. E sobre o que falava? Eles estavam falando das coisas que tinham sucedido em Jerusalém.
com a morte de Cristo na cruz do Calvário. É importante saber das coisas que têm a suceder no nosso tempo. Lembrem-se de que eles estavam falando das coisas que tinham acontecido lá, nesse dia em Jerusalém. Cristo então lhes apareceu e lhes falou dessas mesmas coisas. E citou-lhes de Moisés, dos profetas, dos salmos, tudo que estava escrito a respeito do Messias príncipe e das coisas que sucederiam a ele, mostrando-lhes que essas mesmas coisas que sucederam lá em Jerusalém eram as mesmas que estiveram profetizadas nas Escrituras que seriam realizadas. Enquanto Jesus falava com eles, seus corações ardiam como um fogo dentro do coração deles, enquanto Jesus lhes abria as Escrituras, mostrando-lhes estas profecias que falavam do Messias, dizendo a eles: em Moisés, nos profetas e nos salmos, disse assim a respeito do Messias, mostrando a eles que Jesus era o Messias e que o que havia acontecido lá em Jerusalém era o mesmo que estava profetizado e, consequentemente, assim tinha que acontecer. Mas eles ainda não sabiam quem era quem estava lhes ensinando essas coisas, que era o próprio Jesus, o próprio Messias, que esteve com eles durante 3 anos e meio em seu ministério terreno. E por que eles não o reconheciam? Porque ele tinha sido glorificado. Quando chegaram no lugar onde passariam a noite, Jesus fez como quem seguia, indo para longe. E eles lhe disseram: não te vás, o sol já se pôs, já vai escurecer. Fica hoje conosco. Lhe agradou a conversa, ou a conversa lhes agradou. E não existe coisa que agrade mais do que a palavra sendo aberta diante de nós. Fica aqui hoje conosco. E ele ficou. E quando arrumaram a mesa, Jesus pegou o pão e, como ele sempre fazia, abençoou, o partiu e deu a eles. Então, quando ele fez assim, estava fazendo do mesmo modo como fazia em todas as vezes que esteve com eles. Seus olhos foram abertos e se deram conta de que era Jesus. Porém, estava glorificado. E lembrem que quando a pessoa está glorificada, a idade que ela aparenta ter é entre 18 a 21 anos de idade. E para um corpo glorificado, não existe limitações. Por isso vocês encontrarão que mesmo os discípulos, estando com as portas fechadas, Jesus entrava no meio deles. E eles pensavam que ele fosse um espírito. Os discípulos de Emaús, logo em seguida se levantaram e voltaram para Jerusalém, para dar a notícia aos demais apóstolos, onde também se encontrava outros, como Pedro, que tiveram a mesma experiência que eles. E entre eles estava dizendo: o Senhor ressuscitou. E esses 2 discípulos de Emaús vão e deram seu testemunho no meio deles. E aí também Jesus apareceu. E todos estavam muito assustados. Todos criam que fosse um espírito. Então Jesus lhes disse:
O espírito não tem carne e ossos como eu tenho, e como vocês veem que eu tenho. Assim, podemos ver que ali ele lhes abriu as Escrituras e também lhes abriu o entendimento para entendê-las, compreendê-las. Em São Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 44, disse-lhes: estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. Então abriu-lhes o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. Para se compreender as Escrituras, Cristo tem que abrir o entendimento das pessoas. Lembrem-se de que é a palavra de Deus, é o pensamento de Deus. E jamais alguém entendeu a mente de Deus, senão o Espírito de Deus. Assim, podemos ver que o Espírito de Deus é quem conhece as coisas de Deus, é quem revela as coisas de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo, de etapa em etapa, guiando a igreja, alimentando-a espiritualmente, e assim alimentando a alma de cada crente em Cristo. Vejamos o que ele nos disse. Em São Mateus, no capítulo 11, começando no versículo 25 até o 27. São Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Naquele tempo, Jesus respondendo disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos, e as revelastes aos teus pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o queira revelar. Ou seja, conhecer Deus e conhecer Jesus Cristo, isso vem pela revelação de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, diretamente ao indivíduo, à pessoa, e à igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo místico de crentes, através da manifestação do Espírito de Deus no mensageiro que corresponde para cada tempo. É importante compreendermos essas coisas para assim sabermos o que é que está prometido para o nosso tempo. E então, o que é que Deus estará nos revelando neste tempo final? Quais serão as Escrituras que Ele estará nos abrindo? E abrindo-nos o entendimento para compreendê-las. Tudo que está prometido para este tempo final é o que Ele estará nos abrindo. Como Ele abriu lá, lhes falando sobre este tema, falando a eles dessas Escrituras, lhes revelando essas Escrituras, mostrando-lhes o cumprimento delas, e assim
lhes abrindo o entendimento para compreendê-las. É por meio da palavra sendo revelada que a fé, a revelação vem à nossa alma. E então nossa mente, o nosso entendimento é aberto para compreendermos as Escrituras. Nós temos a promessa de que o Senhor nos revelará todas as coisas. Já lemos isso em São João. Nos capítulos 14 e 16. Aqui no capítulo 16 de São João, do versículo 12 em diante, disse: ainda tenho muitas coisas que vos dizer, mas agora não podeis suportá-las. Cristo tem muitas coisas para dizer à sua igreja. Assim ele disse. E como ele as dará a conhecer? Disse: mas quando vier o Espírito de verdade, o qual é o Espírito de Cristo, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que tiver ouvido e vos fará saber as coisas que hão de acontecer. As coisas que hão de vir estão prometidas, que serão dadas a conhecer à sua igreja por meio do Espírito de Cristo. E o Espírito de Cristo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o anjo do pacto, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, estará lhe revelando todas as coisas que devem acontecer. Em São João capítulo 14, verso 26 diz: e também em São João capítulo 14, versículo 26 disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará de tudo o que vos tenho dito. Isso quer dizer que quem ensinará todas as coisas será o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o anjo do pacto, o próprio Cristo, no seu corpo angelical, nessa coluna de fogo, no meio da sua igreja. No capítulo 1 do Apocalipse, do versículo 1 em diante, disse: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para manifestar a seus servos as coisas que deverão acontecer em breve. Que coisas? As coisas que devem acontecer em breve. E a declarou, enviando-a por meio do seu anjo ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Aqui nós temos novamente a promessa para a igreja do Senhor Jesus Cristo de que lhe serão dadas a conhecer todas essas coisas que hão de suceder. Já existe um programa divino estabelecido pelo próprio Deus para, por meio do seu Espírito, revelar à sua igreja todas essas coisas. E de era em era, tivemos Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Como ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E como ele estaria? Estaria em Espírito Santo, no seu corpo angelical, na coluna de fogo, guiando sua igreja. Porque ele é o bom pastor, guiando as suas ovelhas no seu aprisco, ajuntando-as no seu aprisco, de era em era. Cristo em
Espírito Santo, no meio da sua igreja. Por isso, nós já não conhecemos Cristo segundo a carne no meio da sua igreja, mas em Espírito Santo. O seu corpo físico está glorificado e ele está sentado no trono de Deus. Ele próprio disse que se assentaria à direita de Deus no céu. Consequentemente, está assentado lá, fazendo intercessão por cada pessoa que o recebe como o seu Salvador. Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Em São Mateus capítulo 26, nos versículos 63 e 64, ele disse: porém, Jesus guardava silêncio. Então o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe disse: tu o tendes dito. Além do mais, vos digo que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo nas nuvens do céu. Ele diz que se assentaria à direita do poder de Deus. Depois, no Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, ele disse: a quem vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aí, ele estava confirmando que ele se assentou com o Pai no trono celestial. Também o apóstolo São Paulo nos disse: se conhecemos a Cristo segundo a carne, já não mais. Como nós o conhecemos agora? Em Espírito Santo, como o Filho de Deus. Cristo, em Espírito Santo, o Filho de Deus, no meio da sua igreja, falando e revelando a sua palavra de era em era. E ele já terá revelado tudo que tinha que revelar. No Apocalipse capítulo 8, versículo 1, ele disse: e quando foi aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esse mistério que não foi revelado será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a sua e por sua igreja, para ele levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. O maior mistério da Bíblia é a segunda vinda de Cristo. Esse mistério será revelado para a Igreja do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo no último dia, revelado por Cristo no meio da sua Igreja em Espírito Santo, porque Ele é o nosso Mestre. É Ele quem sabe o que está escondido no sétimo selo. É o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis
e Senhor dos senhores na sua obra de reclamação, para o qual ele terá de completar o seu trabalho lá no céu, de intercessor, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, até que seja completada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então terá terminado sua obra intercessória e se levantará do trono do Pai, pegará o título de propriedade, o livro que está selado com 7 selos e que está na mão direita de Deus, o tomará, o abrirá no céu e virá à terra para fazer a reclamação do que ele redimiu com seu precioso sangue a todos os filhos e filhas de Deus de todas as eras passadas, incluindo os do nosso tempo. Então ele se converterá no leão da tribo de Judá, como o ancião o viu e mostrou lá no capítulo 5 do Apocalipse. Capítulo 5, do versículo 5 em diante, onde ele diz: La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes. E um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu olhei e vi que no meio do trono, e no meio dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos, estava em pé um cordeiro como havendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. O ancião disse para João: não chores, porque João estava chorando, pois não aparecia nenhuma pessoa que tomasse o livro e o abrisse. E isso significava que tudo estaria perdido se uma pessoa digna não aparecesse para tomar esse livro selado com 7 selos e abri-lo. E o ancião lhe disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e para desatar seus selos. Quando João olhou, ele viu um cordeiro. Vejam bem, o que você veria? O ancião viu um leão, e João, quando olhou, viu um cordeiro. Mas nenhum dos dois viu um animal. Ambos viram Jesus Cristo. Um deles o viu como leão da tribo de Judá, como o rei dos reis, senhor dos senhores. E o outro o viu como o Cordeiro de Deus. Do mesmo modo como João Batista, quando viu Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas olharam, não viram um cordeiro. Elas viram um homem chamado Jesus. É importante conhecermos os símbolos, para assim nós conhecermos o programa divino que corresponde para o nosso tempo. Pois é no nosso tempo que Cristo mudará de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para rei, de cordeiro para leão. Por isso, ele, logo após tomar o livro e abrir os selos, no Apocalipse capítulo 10, um anjo forte, que é Cristo, desce com um arco-íris em torno da sua cabeça e com um livrinho aberto na sua mão. É o livro dos 7 selos, o qual ele pegou e o abriu no céu, e agora o traz aberto até aqui na terra. Este é o título de propriedade dos céus e da terra. É o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos os nossos nomes, desde antes da fundação do mundo. Ele vem com esse livro aberto e, consequentemente, ele virá clamando, como quando um leão ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes.
É a voz de Cristo. E o que ele estará falando? O conteúdo desse livro selado com os 7 selos. Por isso, 7 trovões do Apocalipse capítulo 10 é o que dará fé de rapto para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque Cristo, com essa voz de 7 trovões, estará falando à sua igreja e estará lhe revelando o mistério do 7º selo. Estará lhe revelando o mistério da sua segunda vinda. E estas são as coisas que estão prometidas, que serão reveladas para a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, as quais nos darão a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Quando isso ocorra no céu, que é ele tomando título e propriedade, o abrindo no céu e trazendo à terra, ele já terá completado a igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela estará aguardando a sua vinda, para que ele fale com essa voz de 7 trovões, clamando como leão, e lhe revelando o mistério do 7º selo, o mistério da sua segunda vinda, da sua vinda à sua igreja, para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. E do que ele estará nos falando na sua vinda? Das profecias que correspondem para este tempo final. E também quando ele aparecia para eles lá, lhes dizia: paz seja convosco. E mais ainda sabendo que eles se assustavam cada vez que ele aparecia. E todos nós dizemos, a qualquer um, ou seja, sempre que ele vinha, o primeiro era: paz seja convosco. Uma mensagem de paz. E em seguida, lhes falava, lhes abria as Escrituras e o entendimento para entenderem a palavra. E ele também comia com eles. Lembrem-se de que quando os que partiram regressem, eles retornarão em corpos glorificados, serão ressuscitados em corpos glorificados e também poderão comer conosco. Porém, quando Cristo estiver nos abrindo as Escrituras no último dia, nos falando a respeito de todas essas coisas que estão prometidas para o nosso tempo, e nos abrindo esse mistério do 7º selo, ele estará nos falando com essa voz de leão, como leão, clamando, falando à sua igreja. E essa será a voz dos 7 trovões, porque a voz de Deus sempre se ouve como um trovão. Quando Cristo, numa ocasião, disse: Pai, glorifica o teu Filho, ouviu-se uma voz do céu que dizia: o tenho glorificado e o glorificarei outra vez. Glorifica o teu nome, já o glorifiquei e o glorificarei outra vez. E as pessoas que estavam presentes ali diziam: um trovão lhe falou. Porém, Jesus escutou e ele sabia o que Deus estava falando. A voz de Deus pode ser ouvida como um trovão ou como uma trombeta falando a seu povo. E nós temos a promessa para o último dia da trombeta final. Temos também a trombeta da voz de trovão, a voz dos 7 trovões que emite, ou a voz de trovão que Cristo emite, Cristo, o anjo forte, que clama como um leão quando ruge.
e 7 trovões emitindo suas vozes. Este é Cristo, o anjo forte que desce do céu, o anjo do pacto, falando à sua igreja e lhe revelando as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. E, sobretudo, revelando o mistério do 7º selo. Para lhe dar o quê? A fé para ser transformada e levada com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo, em Espírito Santo, estará novamente falando com a sua igreja neste tempo final. E quando estivermos transformados, então nós nos encontraremos com Ele. Nós o veremos como Ele está no seu corpo glorificado. E quando Ele olhe para nós, também nos verá com um corpo glorificado. Esse é o plano divino para este tempo final. A nossa adoção como filhos e filhas de Deus, na redenção do nosso corpo, que será a nossa transformação. Jesus, abrindo o entendimento para compreender as Escrituras, assim também Ele estará fazendo neste tempo final. E do mesmo modo como partiu o pão, agradeceu, deu aos discípulos, aos caminhantes de Emaús, e então souberam que era Jesus, e seus olhos foram abertos, Ele nos dando o pão espiritual, partindo-nos o pão, nos revelando a sua palavra, conheceremos que Cristo estará no nosso meio em Espírito Santo, nos falando diretamente a palavra prometida para este tempo final, nos falando das profecias, nos abrindo estas profecias para que nós as compreendamos. Como, por exemplo, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Viram? Oriente é o Oriente Médio, é Israel. Ocidente é o continente americano. Tão simples assim serão essas Escrituras que Ele nos abrirá neste tempo final. E quando vemos estas coisas, então dizemos, graças a Deus, que nos enviou para viver no continente americano. E lembre-se que foi já ao pôr do sol, no tempo da tarde, portanto, já era ceando, jantando com os discípulos de Emaús. No tempo da tarde sempre é jantar, ceia. E tempo de manhã é café da manhã. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso, então, será para o tempo de quê? Tempo da tarde. Consequentemente, será para o tempo do quê? Do pão de Deus correspondente ao continente americano. E assim por diante, Ele nos tornará essas Escrituras tão simples que até as crianças vão entendê-las. Nós estamos no tempo no qual, de um momento a outro, Cristo completará a sua igreja e Ele mudará de cordeiro para leão, de sumo sacerdote para juiz. Portanto, a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Estejamos preparados, porque nós estamos na antessala da vinda do Senhor. Deus nos preparando com a mensagem que foi dada pelo precursor. E nós lemos, ouvimos
E vemos que há grandes bênçãos prometidas para este tempo final. Estamos conscientes de que, brevemente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo será completada. E enquanto isso, do mesmo modo como ele falou à sua igreja de era em era, estará nos falando neste tempo final das coisas que deverão acontecer em breve, no nosso tempo, e nos preparando para a nossa transformação, nos preparando para recebê-lo na sua vinda, sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E Cristo em Espírito Santo, do mesmo modo como esteve de era em era, abrindo-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e ele o fez depois através de São Paulo, primeiro São Pedro para os judeus, depois São Paulo para os gentios, e depois de era em era também. E assim o faz no nosso tempo, nos abrindo as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las. E isto é Jesus abrindo o entendimento para compreender as Escrituras. Que sempre Deus nos abra as Escrituras e o nosso entendimento para compreendê-las neste tempo final. E sermos assim preparados para a nossa transformação. Se tiver alguém aqui, alguma pessoa que ainda não recebeu Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe e a limpe de todo pecado com seu sangue. Você será batizada na água no seu nome e Cristo a colocará no seu aprisco, no seu corpo místico de crentes. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem, eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, jamais perecerão. O meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30. Podem continuar vindo aos pés de Cristo. E também as crianças a partir de 10 anos de idade podem chegar aos pés de Cristo. Podem continuar vindo, todos vocês, aos pés de Cristo. Os que estão aqui presentes, os que estão em outras nações, no lugar onde se encontrem, todos podem chegar aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Cristo está llamando y juntando sus escogidos en este tiempo final. Cristo está chamando e juntando seus escolhidos neste tempo final, porque há de completar a sua igreja neste tempo final, para levá-la com ele à ceia das bodas do Cordeiro. Se você hoje ouviu a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está lhe chamando porque o seu nome está no céu, escrito no livro da vida. Aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus. São João capítulo 8 e versículo 47. Por isso, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, se passa conosco o mesmo que aconteceu com os caminhantes de Emaús. Eles disseram: o nosso coração ardia quando ele nos abria as Escrituras. Isso acontece em cada pessoa que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, quando ela escuta a palavra do Senhor, lhe abrindo as Escrituras.
Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, nosso Salvador, nestes momentos. Nas demais nações podem continuar chegando aos pés de Cristo. Tem lugar ainda no aprisco do Senhor. Ainda há lugar, porque Cristo ainda está como sumo sacerdote no céu, fazendo intercessão por cada pessoa que está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu e que o recebe como seu único e suficiente Salvador. Com os nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados, Pai nosso que estás nos céus, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Eu te rogo que as recebas no Teu reino, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora repitam comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador e que necessito um Salvador. Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após eu ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer de novo, quero nascer no Teu reino, eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Faz da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade na minha vida. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. E vocês agora me dirão: queremos ser batizados na água no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. Tão simples assim. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não há muito para se escolher. Crê, é batizado e é salvo, ou não crê e será condenado. Deus faz as coisas simples para que nós possamos compreendê-las. Ele disse também que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Ou seja, que Ele veio me buscar e me salvar. E a quem mais? A cada um de vocês também. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O batismo na água não tira pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo o pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando nós o aceitamos como nosso Salvador, morremos para o mundo
E quando somos submersos nas águas batismais, simbolicamente estamos sendo sepultados. E quando somos levantados das águas do batismo, nós espiritualmente estamos ressuscitando. Ressuscitando para o reino de Deus, ressuscitando para a vida eterna. Porque quem não tem Cristo está morto para a vida eterna, mesmo que tenha vida terrena e física. Isto é vida temporária, é vida mortal, mas não tem a vida eterna. Quando nós o recebemos como nosso Salvador e logo somos batizados na água no seu nome, nós somos colocados na vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. E é isso que todos nós queremos, a vida eterna. Cristo disse, minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem, e eu as conheço, e lhes dou vida eterna. Jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Isso quer dizer que quem unicamente pode dar vida eterna para o ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Ele tem a exclusividade da vida eterna. Portanto, vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Deixo por aqui o ministro correspondente, o reverendo Alejandro Sarria, engenheiro Alejandro Sarria, e também deixo em cada país o ministro correspondente para que faça da mesma forma e lhes mostre como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que todos continuem passando uma tarde feliz e repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Deus abençoe e guarde a todos.